Alô? Alô? Olá, tudo bem? Beleza, pessoal? Que horas são? Eu ia dar boa noite, não sei se eu dou boa noite, boa tarde. Boa tarde. Tô meio perdido no fuso. Boa tarde, então. E aí, energizados? Show. Vamos lá, então. Meu nome é João Mena, sou retratista, trabalho com posicionamento, especializado em imagem. Segunda vez que eu tô aqui na Lapidare. É uma honra estar aqui com vocês e eu espero entregar o meu melhor aqui com vocês. Hoje, o que eu queria trazer aqui, e eu espero que o tempo aqui contribua, que a gente consiga aprofundar, é em relação a posicionamento e conteúdo. Quem aqui está presente nas redes sociais? Todo mundo, né? Quem aqui vende curso? Tem alguém que vende curso? Quem aqui é dermatologistas, trabalha na área de estética? Show. Qual área? Ah, olha só. Tá vendo? Muitos não sabiam. Já podem fazer um networking. Bom, acabei de voltar de viagem, gente. Isso é legal de falar porque, como eu falo de posicionamento de imagem, tem muita pose envolvida, né? Todo mundo fala assim, mas será que é uma coisa que foge da minha essência? Será que foge de quem eu realmente sou? Eu tô aqui para dizer que essa palestra que eu vou dar aqui para vocês, inclusive é mais intimista. Eu sempre gosto de subir no palco, tentando compreender que existe um mundo interior em cada um de vocês, existem as necessidades de cada um, e a gente vem muito ensaiado, a gente vem com muita pose, e às vezes não conecta de fato. O que eu quero aqui de fato é realmente passar o meu melhor através da necessidade de vocês. Isso já é uma grande lição de posicionamento, porque a influência, ela acontece sempre olhando para o outro, e não para as nossas próprias necessidades. A Flávia, a gente já tinha combinado esse trabalho, acabou que eu tive um trabalho para fazer em Washington, só que foi muito rápido, assim, não teve nem como organizar. Então, 8 horas direto de viagem, quando vê, já estou aqui. Mas eu quero entregar o meu melhor para vocês, porque posicionamento se trata disso. E posicionamento também se trata de você encontrar o seu verdadeiro potencial. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Joseph Campbell, e ele foi o que trouxe à tona bastante da mitologia voltada para o marketing. Na verdade, os estudos do Joseph Campbell, eles estão muito voltados para a mitologia relacionada ao encontro da personalidade. Outros autores começaram a buscar, conectar os pontos, conectar o quebra-cabeça e começaram a entender, olha, eu posso utilizar isso aqui para vender. Quem aqui gosta de vender? Quem gosta de vender? Vocês gostam de vender mesmo? Fala eu. Ah, pelo amor de Deus. Vocês gostam de vender? Tá bom, né? Não gosta. Mas sabe, tem pessoas que não gostam de vender, gostam do resultado, né? Gosta do dinheiro, só não gosta do processo de venda. Mas todo mundo tem que passar pelo processo de venda. Esse foi um processo que eu tive que passar interno também. Aqui, ó, o Joseph Campbell tem essa frase: você precisa estar disposto a se livrar da vida que planeja para que possa viver a vida que te espera. A pele velha tem que cair para que uma nova pele possa nascer. Pois é, todos já passaram por esse processo. Acredito que a maioria que está aqui, na verdade, acredito que a grande maioria, talvez todos, sejam líderes. Tem que se posicionar como líder. Sabe que alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, tinha que fazer uns 23 anos. Alguns anos, uns 20, 24 anos. Era pequenininho e o meu apelido era figurante, porque eu era extremamente tímido. Eu não conseguiria subir nesse palco se eu estivesse com aquela personalidade daquele João Mena de antigamente. E como eu era extremamente tímido, eu entrava nos grupos e eu não falava nada. Me chamavam de figurante, esse era o apelido. Figurante aqui, figurante lá. E aquilo me deixava muito chateado, sabe? Me deixava realmente para baixo. Porque eu queria me conectar com as pessoas, mas eu não sabia como. E eu era tão tímido, mas tão tímido, que uma vez aconteceu uma coisa interessante. Era início de ano letivo, eu tinha uma coleguinha que eu olhei e eu vi, nossa, que bonitinha, né? Bonitinha ela.
Só que, claro, tímido, não conseguia nem fazer contato visual, né? Era um problema. E aí, eu lembro que eu olhei assim, vi que ela era bonita, tá bom, né? Fui pra minha casa. Era meia hora de caminhada. Meia hora caminhando até em casa. E eu tava indo, quando veio eu comecei a escutar um barulho atrás de mim. Assim, tec, 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 tec. Quando eu olhei, era ela, com uma mochila de rodinha. Só que sabe quando você olha e a pessoa olha de volta pra você? Ela olhou de volta pra mim e já me deu uma tremedeira. E eu fiquei, meu Deus, ela olhou pra mim. E aí eu fui caminhando e eu pensei assim, ela olhou pra mim, eu não dei oi, não conversei com ela vai pensar que eu sou mal educado. Já comecei a criar história na minha própria cabeça. Ela não vai pensar que eu sou mal educado, ela vai pensar que ela vai pensar que eu sou. E eu comecei a criar planos pra sair daquela situação. Pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou atravessar a rua. Aí tá. Fui atravessando a rua e aí comecei a escutar. Tec, 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 tec. Atrás de mim. Ela foi atravessando junto. Ai, meu Deus. Comecei a ficar vermelho, suando. Sendo que a minha casa era reto, né? 20 minutos reto ainda. Beleza. Aí comecei a pensar, que plano que eu posso criar agora pra sair dessa situação? E aí eu fiz o seguinte, eu pensei assim, tinha a esquina com um muro, aí eu vou dobrar, aguardo um pouco ali naquela rua, e aí espero uns 15 minutos pra ela se distanciar e depois eu volto. Olha a viagem, né? Aí tá. Quando eu dobrei, que eu não tinha visto antes, era uma rua que tinha duas casas na esquina e uma estrada de terra que não levava pra lugar nenhum. E eu, tá bom, né? É o tempo dela passar por uma esquina ou outra e tá tudo certo. Aí eu fui indo devagarinho. Quando eu olhei pra trás, a casa da esquina era dela. E ela tava na porta, olhando assim, pra onde é que ele vai? Deve ter pensado, eu nunca vi esse cara aqui né, nos arredores. E aí eu pensei assim, "Putz, sabe quando você começa a improvisar já? Bom, tem que sair dessa situação, né? Como é que eu faço?" E aí eu tive a brilhante ideia de fingir que eu fui conversar com uma pessoa, só que não tinha ninguém lá. Então ela tava ali na porta me olhando, e aí eu fui indo, e aí eu só fiz assim, ó, eu fiquei com medo de continuar, né? Eu não sabia pra onde eu tava indo. Aí eu só falei assim, depois a gente conversa. E voltei. E aí fui voltando. Sabe quando você tem a visão panorâmica do que tá acontecendo? Eu vi que ela tava me acompanhando, assim, nos olhos. Aí tá bom, cheguei em casa lá, todo suado, vermelho, com medo. Pensando, meu Deus, o que que eu fui fazer? Tá. No outro dia, na escola, eu chego lá, aí ela tá com um grupinho, e eu escuto ela falando assim. E aí, ele olhou pra trás, deu tchau e não tinha ninguém. Bem, além de tímido, agora esquizofrênico, né? Terrível. Esse era eu. Figurante, tímido, esquizofrênico, mas eu tive que criar uma nova personalidade. Esquizofrênico não, tá? Tive que criar uma nova personalidade. Tive que criar algo para atingir o que eu gostaria de atingir. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha como. Sabe aquela velha história de as oportunidades? Era tudo muito difícil. Era difícil conseguir vender para as pessoas certas, porque eu não tinha contato com essas pessoas, ao mesmo tempo eu não tinha a oratória certa, tudo confuso. A imagem era outra. Esse João que vocês estão vendo aqui era outra pessoa. E o que aconteceu? Para eu me conectar com as pessoas que eu retrato hoje, que eu faço o posicionamento delas. Provavelmente, alguma pessoa que você segue, eu retratei. E eu falo isso com muita segurança, porque eu retratei os maiores especialistas desse mercado. Os maiores especialistas, as maiores personalidades. E eu não tenho nem mais como apresentar aqui, porque eu sempre ia colocando nas palestras, então não tem mais como. É muito retrato, são muitas pessoas boas, muitos profissionais bons, muitos profissionais de excelência. Esse foi o último retrato que eu fiz, foi anteontem, que é do Michael Schullerberg. Ele é um jornalista, a gente estava em Washington, e ele está representando bastante a questão da liberdade de expressão aqui no Brasil. E é um jornalista americano, mas ele morou bastante tempo aqui no Brasil. Porque é um cliente meu, um empresário, tem um escritório de advocacia. Fiz esse retrato do Jair Messias Bolsonaro, é um retrato que eu imaginei lá em 2019. Eu imaginei em 2019 que eu faria esse retrato, só que eu morava no interior da Bahia, não conhecia ninguém. E também, em 2019, não estava bem financeiramente. Nome sujo, todo ferrado. E eu imaginei esse retrato. Como é que saí da Bahia
para atingir isso. Eu vou explicar para vocês. E não só vou explicar para vocês, como eu vou mostrar para vocês o método que eu utilizei para chegar em realmente profissionais de excelência, grandes personalidades históricas, querendo você, gostando de você ou não. Você pode não gostar do Bolsonaro, tudo bem. Poderia ter um retrato do Lula ali, não importa. A questão toda, eu cheguei no ápice da minha profissão como retratista. E eu acredito que todo mundo tem a possibilidade de chegar no top of mind da sua profissão. Também aqui uma das maiores que eu já retratei. A Flávia. Foi assim que eu conheci a Flávia, inclusive, palmas. É. Foi assim que eu conheci a Flávia. Foi um grande prazer retratar ela. Espero ter a oportunidade novamente. E como é que eu consegui tudo isso? Eu não vou ter tempo de explicar para vocês quais são os arquétipos, o que são os arquétipos. Não é nada místico. Não sei se você já viu o arquétipo da sereia. Esquece isso. Arquétipo do flamingo. Não. O arquétipo, ele é uma máscara. Ele é uma máscara que você coloca dentro de um posicionamento nas suas redes sociais. E eu quero que você entenda de uma vez por todas o seguinte. Muito se fala sobre a essência. Só que a essência, ela é algo que ela tem como ser dividida. Esse é um ponto que poucas pessoas te falam. Por quê? Porque nós representamos papéis na sociedade. Então, por exemplo, com a minha esposa, eu sou de uma forma. Aqui com vocês, eu sou de outra. Na minha rede social, eu também tenho que ser de outra. As pessoas pensam que você tem que criar uma personalidade única para tudo, e isso não existe. O que você tem que manter são os seus valores, as suas opiniões e os seus princípios. Tudo bem. Mas a personalidade, ela pode mudar de acordo com o ambiente. Assim como o dress code, assim como tantas coisas que você utiliza para surfar nos ambientes, para estar nos ambientes da maneira que você deve estar. Eu estava na Disney agora com a minha esposa e foi interessante porque eu sempre me visto assim, né? Sempre. E aí eu apareci numa foto do meu feed na Disney de bermuda, de camiseta, tênis. Nossa, a galera detonou lá. E eu, calma, tô na Disney. É o dress code, você tem que se manter nos lugares da maneira certa, né? Não dá pra ir de terno na Disney. E a mesma coisa, não dá pra ir de terno na Disney e não dá pra você ter um posicionamento na sua rede social que não está intencional, não está adequado para o público que você está comunicando. Para isso, a gente utiliza os arquétipos. Alguém está familiarizado com esse tema dos arquétipos? Alguém sabe o que são os 12 arquétipos? Levanta a mão. É interessante. Poucas pessoas sabem. E isso é um tema que se popularizou. Eu estudo isso aqui, na verdade, assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre arquétipos foi em 2011, quando eu fazia publicidade. Comecei a estudar profundamente sobre esse tema em 2015. Em 2018, eu comecei a aplicar isso nos profissionais que eu atendia. Em 2021, eu entendi que eu tinha que enriquecer. E eu já vendia para os profissionais que eu atendia por 20 mil reais, por 15 mil reais. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. 20 mil reais, 15 mil reais, para quem quer enriquecer, não muda a vida de ninguém. Ainda mais quando você está vendendo ali intervalado. Né? Parece ser um sonho. Nossa, vender por 20 mil reais, mas não mudava a minha vida. Ainda mais com o nome sujo. Né? Era terrível. Em 2021 eu decidi, não, peraí. Eu estou aplicando a metodologia nos meus clientes, eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo com eles, eu deveria estar fazendo comigo. Porque eu tenho que ser a prova maior de uma coisa que funciona. Aí eu meio que readequei tudo. E eu pensei, não, peraí. Eu vou me tornar a maior autoridade de imagem nesse país. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu morava no interior da Bahia. Eu já tinha retratado famosos, artistas, já tinha retratado alguns políticos, etc. Só que era aquela coisa assim, sabe? Faltava algo, não no meu trabalho, faltava algo em mim. Meu trabalho continuou o mesmo. Desde lá. O que mudou? Mudou eu. Essa mudança interna não é romantizada. É uma coisa intencional. É uma coisa que você precisa perceber e entender como que eu vou fazer isso. Eu fiz isso justamente através do que eu estudei, através do que eu aplicava com os meus clientes, através dos arquétipos. Basicamente, você tem 12 personalidades aqui. São 12 personalidades, são 12 máscaras. Essas 12 máscaras, elas servem para se conectar com o público que você quer conectar. O ponto é, não é um personagem, como eles dizem, é um personagem na etimologia da palavra. Porque a persona é essa máscara, mas não o personagem que dizem que você não pode ser. Eu sou a favor de dizer, você tem que ser um personagem, porque daí as pessoas elas entendem mal isso. Elas pensam que você tem que fingir. Não, você não tem que fingir.
Você tem que ser um personagem na raiz da palavra, que você vai precisar estar do jeito certo, no lugar certo. Mas, enfim, para simplificar, não seja o personagem, você sente, só que não é assim na prática. Na prática, se você quer vender auto-ticket, você precisa ter alguns arquétipos específicos. Se você quer vender para o maior número de pessoas, se você quer realmente escalar, você precisa ter arquétipos específicos. Você não vai conseguir escalar com o arquétipo do governante, você não vai conseguir vender high ticket com o arquétipo do cara comum, sabe? Então, são as pequenas coisas que a pessoa precisa é mudar na comunicação dela. Só que a comunicação dela, o governante, ele não tem que colocar uma gravata, entende? Uma gola alta, toda aquela estrutura imagética que pensam que nossa, eu vou mudar aqui, acabou. Não. Por quê? Por que não é só isso? Porque existem 3 pilares que você precisa aplicar dentro de uma linguagem e comunicação arquetípica. O pilar da energia, o pilar da narrativa e o pilar da personalidade. São 3 coisas diferentes. São 3 linhas que você vai conseguir utilizar o arquétipo e vai conseguir modelar os arquétipos dentro da sua comunicação. 3 linhas completamente diferentes. E aí é que as pessoas se perdem. Por quê? Porque aí sim vira não um personagem, vira uma caricatura. Vira uma caricatura, vira uma coisa estranha. Sabe aquela coisa esquisita que parece realmente... Aí é ir de terno na praia. Aquela coisa esquisita, meio fora do lugar. Mas não. Como que funciona aqui? A narrativa, eu vou explicar mais pra frente, existe uma metodologia que eu gosto muito, que é do Donald Miller, que é uma metodologia de criação de movimento. E essa metodologia, ela explica muito bem como que tem que funcionar a narrativa. A narrativa de vocês, eu já falo o seguinte, o ponto é, você é o guia. Acabou. As pessoas hoje se posicionam como herói dentro da narrativa e não tem que ser assim. Sim, você tem que inspirar pessoas, mas principalmente você tem que guiá-las. Você precisa mostrar o caminho. Então, na narrativa, dentro de uma estrutura de narrativa, você é o guia. Eu vou explicar para vocês como que funciona a minha estrutura de narrativa que fez com que eu chegasse, por exemplo, no Bolsonaro. Que é completamente aleatório, uma coisa... vocês vão ficar assim, pô, foi assim que você chegou? É tão tosco, mas é a verdade, foi assim. Mas bom, o ponto é, a narrativa é a história que você conta dentro da narrativa da própria vida, tá? Porque a sua rede social, ela não tem que ser simplesmente um reflexo profissional, senão ele se torna desinteressante. Você já viu aquele Instagram só informativo? É tipo um catálogo, é uma feira. Não é legal. Né? E aqui eu falo de Instagram por quê? Porque eu me especializei nisso. Eu estou entrando nas outras plataformas agora, entrando no YouTube, entrando no Twitter, porque realmente é necessário você expandir. Mas realmente a maior parte do meu crescimento e conexões foi através do Instagram. Mas todas as redes são válidas e isso não funciona para todas as redes. É importante que eu diga isso, tá? Isso aqui é muito focado no Instagram mesmo, porque foi onde eu apliquei, onde os meus clientes aplicam. O Twitter é de uma outra forma, que eu já estou estudando, e o YouTube é de uma forma completamente diferente. O YouTube é muito meio e fundo de funil. Então, assim, tem coisas que precisam ser analisadas, cada uma em seu devido lugar. Personalidade. A personalidade é o arquétipo dominante, o arquétipo principal. Daquela linha dos 12 arquétipos. Eu acabei não comentando com vocês, mas os 12 arquétipos, eles são separados em 4 grupos. Esses 4 grupos, então, eles têm tríades. Cada tríade tem uma motivação. Cada tríade tem uma motivação. Por exemplo, a tríade que quer deixar uma marca no mundo. Ali é o herói, o rebelde e o mago. Então, existe uma motivação em comum entre eles, deixar uma marca no mundo. Mas são arquétipos completamente diferentes. Tanto na imagem, como na personalidade. Quando eu falo personalidade, a imagem está incluída. Por quê? Porque se eu entro aqui com uma bermuda, uma meia amarela até aqui, sei lá, um boné vermelho, tu vai imaginar, pô, o João é o Sérgio Malandro. Né? Ele é diferente, é um cara que vai ser engraçado. Agora, entra assim, você já começa, não, peraí, é criado um muro. Esse muro é a imagem. A imagem, ela pode tanto conectar, como ela pode afastar. Muitas vezes, você tem medo de afastar. Por quê? Porque você pensa que vai ser arrogante, vai ser alguma coisa. Não. O afastamento, ele é interessante. As marcas de luxo, elas fazem isso para gerar desejo. Então, existem pontos na sua imagem que elas têm que ser estratégicas, têm que ser pensadas. Teve um cliente que eu atendi uma vez e ele pediu para eu ser sincero com ele.
né? E ele deixa eu falar essa história, não tem problema, é o Thiago Brunet. E aí ele pediu pra ser sincero. João, tô te contratando pra você ser sincero. Eu, tá bom, beleza. Ele, o que que tu acha dessa roupa, assim, assim, assado? Aí ele vestia aquelas... Ah, se você usa isso, tá? Não leve como uma ofensa. Mas ele vestia aqueles cintos com a fivela gigante aqui, sabe? Aquela fivelona aqui. Aí eu perguntei pra ele, você é casado, né? Aí ele falou, sou. Aí, pois é, essa fivela, a mensagem que tá passando é que você quer que as pessoas olhem pro teu órgão sexual. É uma mensagem inconsciente, o arquétipo do amante. Eu tô demonstrando aqui cada ponto, cada coisa que você veste, cada forma, cada formato, até a cor, a textura, tudo significa algo. Até o seu cabelo, até sua maquiagem, tudo significa alguma coisa. Por isso que eu falo, posicionamento é intencionalidade. Essa modelagem da imagem, ela vai mudando uma estrutura dentro de você. Alguém aqui, por exemplo, já trabalhou de pijama? Alguém? Nunca trabalhou de pijama? Eu já trabalhei de pijama. Home office, né? Já trabalhou, né? Não é ruim? É ruim, né? Dá vontade de ficar na cama, não é? Porque a estrutura da vestimenta, ela tem uma mudança de comportamento. Ela tem uma mudança comportamental. Agora, ela não tem uma mudança comportamental só em você. Ela tem uma mudança comportamental nas pessoas que você se conecta. O arquétipo, ele é definido principalmente para você se conectar com pessoas e não só para uma mudança interna em você. Por isso que eu falo que não pode ser romantizado. É uma questão de realmente você entender o que você quer, para onde você está indo, e aí você define o arquétipo para definir uma estrutura de posicionamento. Ok, essa é a personalidade. Então, narrativa é a história que você conta. Personalidade, como que eu defino essa persona, que tanto é o público como é você, a máscara que você coloca para se conectar com esse público. Entende? É que nem assim, por exemplo, imagina, é como se você estivesse se conectando com o seu igual. Por que que os adolescentes, os punks, eles criam a tribo dos punks? Os roqueiros, a tribo dos roqueiros. Né? Eles se identificam pelo estilo e pela música. Da mesma forma, somos nós. Nós nos identificamos por certos elementos. Por exemplo, eu gosto de fumar charuto. Aí quando vê tem alguém que fuma charuto aqui, vai falar, pô, eu também gosto. Ah, que legal, que charuto você fuma. Aí já começa. Uma conexão. Qual é a conexão que você quer estabelecer com o seu público? Aquilo que faz sentido. A sua história, quem você é, seus valores, e aquilo que faz sentido para outra pessoa que está do outro lado. E a energia. Sabe o que é energia? Dentro dessa tríade? Alguém chuta? O que é energia? Também não é nada místico, não é uma vibração, nem nada do tipo, não. É energia isso aqui, ó. É isso que eu tô fazendo. Né? Que por mais, depois de 1000 horas de viagem, tô aqui. Mas a minha voz, ela tem que chegar em algum lugar. A gesticulação, ela tem que ser de uma forma. A atmosfera aqui, perceba, tudo mais escuro. Tem uma energia no ambiente, tem uma energia na maneira que eu me comunico. Quando você entra numa live, alguém faz live aqui? Quem tem vergonha de fazer live? Alguém tem vergonha de fazer live? Tem gente com vergonha de fazer live aqui. Pois é, não, você tem que, como eu falo, ó, presta atenção, anota essa palavra aqui, anota, mas anota no teu coração. Intencionalidade. Intencionalidade. Você tem que ser intencional. Sabe, a pessoa que entra numa live e começa, oi pessoal, tudo bem? Ah, José ali, São Paulo, Carla, Balneário, não sei o que lá. E tu tá esperando lá a live acontecer. E o cara tá falando o nome de todo mundo e falando de onde é. Pô, falta intencionalidade. Às vezes também a energia, você entra numa live assim, só que daí quando vê você, sei lá, tá num dia ruim, brigou com alguém, não sei. Aí você entra com aquela expressão, né? Eu assisti tem uma série, não me lembro se foi Suits ou se foi Billions, não me lembro qual foi. Mas eles são advogados, eles estavam numa treta danada lá, e aí eles estavam com a expressão bem ruim, mas eles tinham que se encontrar com um cliente. E aí eles estão com a expressão assim, meio brigando, e quando eles abrem a porta, a expressão muda. E tu fica assim, caramba, né, mudou tudo. Mas realmente, olha, presta atenção. Isso aqui foi um motivo de reflexão interna pra mim. Será que eu tô vivendo uma verdade? A verdade que eu quero viver é que eu quero ser útil, é que eu quero servir. Eles estão servindo. Eles querem entregar o melhor. Tu não vai, digamos assim, contaminar as pessoas com alguma coisa que aconteceu lá atrás sua.
entende? O ser humano ele é volátil. Essa energia ela é justamente para conectar com o ser humano, com o homem, com a pessoa que está do outro lado, porque você não é um robô, você não é uma marca. Quando as pessoas falam de arquétipo, elas levam muito em consideração o livro O Herói Fora da Lei. Só que o Herói Fora da Lei, ele é muito voltado para a marca institucional. A marca pessoal, nós somos humanos. Você tem dor de barriga, você tem dor de cabeça, você às vezes está mal, você tem suas opiniões. O ser humano é complexo, né? Ele é cheio de extremismos, gosta de uma coisa, não gosta de outra. E essa complexidade, ela tem que estar também na sua comunicação se você não quer ser esquecido, se você quer ser lembrado, tá? Porque hoje, digamos assim, você tem que chamar a atenção das pessoas. Mas eu não estou falando de se vestir colorido, colocar alguma coisa na cabeça. Não. Tem que chamar a atenção de uma forma inteligente. Mas, querendo ou não, a atenção, ela é uma moeda muito importante do mercado. Quem aqui consegue dominar esse aspecto da energia? Levanta a mão. Perfeito. Você perceba, se você consegue dominar o aspecto da energia, provavelmente você chegou num lugar que outras pessoas não chegaram em relação à sua comunicação. Por quê? Porque normalmente quando as pessoas não dominam isso, justamente elas estão o quê? Elas não estão conseguindo se conectar com as pessoas. Olha só, vamos lá. Digamos, estou conversando aqui com vocês. O meu objetivo aqui é que vocês absorvam esse conteúdo que eu estou falando, mas que vocês também sintam algo aí. Através da minha voz. E eu não estou falando aí, ó, tem a técnica de oratória e tal. Não, mas eu estou falando de algo mais, digamos, até transcendental que isso. É uma conexão. Uma conexão com as pessoas. Eu posso até errar a conexão, tanto faz. As pessoas elas estão buscando um perfeccionismo no ser humano que não existe. Isso é muito engraçado. Realmente não existe. O ser humano é cheio de incógnita. E eu comecei a perceber isso, por quê? Porque quando eu comecei a aplicar o meu posicionamento em mim mesmo, e entendendo como é que eu vou fazer, foi nessa época aqui, ó, eu tava com 30 mil seguidores. Aí tá, 30 mil seguidores, ficou preso 30 mil seguidores lá em um ano. E eu pensava assim, métrica de vaidade, não importa. Só que a questão toda é que eu não tava nem vendendo. Aí não faz sentido. Eu vendia pingado, mas não conseguia vender do jeito que eu queria vender. Aí tá, passou 2 anos, 631 mil seguidores. Anteontem, eu tava com... anteontem não, uns 3 dias atrás, né? 3 dias atrás eu tava com 900 mil seguidores. Do nada, bum, 1,2 milhões. Tive até que atualizar aqui. E é justamente essa técnica que eu vou explicar para vocês, como que você faz isso, como que você consegue estruturar um posicionamento, uma comunicação para atrair mais pessoas. E não tem mistério não tem segredo. O que tem é dedicação e intencionalidade. Saber o ponto a ponto do que você deve fazer. Exatamente entender como eu devo fazer. Quando eu falo que eu sou especialista em imagem, as pessoas pensam, tá, ele vai me vestir. Mas não. Porque a imagem, ela é interna e externa, sabe? A imagem percebida, a imagem que eu percebo de você, ela não é apenas uma coisa física. Ela tem símbolos. E você precisa dominar os símbolos. Isso é dominar a comunicação, quando você começa a dominar os símbolos. Então, crescer nas redes sociais, vender, e quando eu falo de vender tanto high ticket como em escala, hoje eu faço as duas coisas. Eu vendo tanto em escala como high ticket lá na ponta. Para você entender como fazer isso, você precisa entender de pessoas. Você precisa saber se comunicar com elas. Quando eu falo saber comunicar, não é falar as palavras bem feitinhas, fazer os intervalos certos, respirar da maneira certa. Não. E não, eu diria mais, não é nem você saber o máximo da vestimenta, porque olha, o meu conhecimento de vestimenta hoje é muito bom. Eu contratei os melhores alfaiates da Itália só para aprender com eles. Mas não é sobre isso. Eu entendi só depois. Não é sobre isso. Não é nem sobre isso. É claro que você não pode usar qualquer roupa. É sobre o mínimo de intencionalidade. Claro, para quem busca excelência, eu busco excelência em todas as pontas. Então, a vestimenta eu sempre busco aquilo do melhor. Mas não é só sobre isso. É sobre a comunicação como um todo. Aqui eu estou querendo compartilhar uns resultados com vocês, só para provar para vocês que, organicamente, essa minha metodologia, ela vende, tá? Isso aqui já faz alguns meses que
a gente fez... Ali, ó. Esse 338 mil reais aqui é em um dia. Só stories. Só uma sequência de stories. Uma sequência de stories, pá, um dia aqui. E esse 950 mil, acho que foi o que tá aqui na receita nos últimos 30 dias, mas esse é um intervalo de uma semana, eu acho. Estou mostrando isso para vocês porque hoje existem vários caminhos de você chegar no mesmo lugar, tá? Um deles é esse que eu quero mostrar, que é como você vende organicamente tanto a sua consulta, tanto a sua mentoria, a sua consultoria, o que for. Você consegue vender organicamente, tá? A gente fez um lançamento ali em janeiro, que estava fazendo um teste, estava passando por algumas mudanças, e aí eu fiz um teste. A gente fez um lançamento com 3 pessoas. 3 pessoas. Era um copywriter, um gestor de tráfego e suporte. 3 pessoas. E o restante era eu ali identificando como é que vai ser a comunicação, como é que vai ser a narrativa, como é que vai ser o posicionamento, tal, etc. Beleza. Foi ali uma semana de captação, 12 dias de carrinho aberto, totalmente orgânico. A gente fez 1,5 milhão. Totalmente orgânico. Um produto de R$ 697 reais. E depois o ponto é atrair as pessoas para comprar o meu produto de high ticket, que vai ser um percentual bem menor. Por quê? Porque high ticket não é para todo mundo. E aqui está um ponto muito importante. Eu sei que todo mundo... Quem quer vender high ticket aqui? Quer, né? Show. Só deixa eu te explicar uma coisa. O high ticket, se você quer fazer uma entrega de excelência, ele não vai te enriquecer. E eu quero fazer uma entrega de excelência. Então eu quero dar atenção para os meus clientes. E eu determinei, eu vou atender 12 clientes no ano, vendendo a 120 mil reais cada. Beleza. E aí, para fazer mais dinheiro, como é que você faz? Ah, tem que montar uma empresa aqui? Não, beleza, mas eu também quero fazer no digital. Escala. Escala. E eu sei que muitas pessoas falam, mas o dinheiro real está no high ticket. Não sei se vocês estão familiarizados com o mundo digital, mas falo, tá no high ticket. Só que o high ticket que eles falam não é o high ticket para mim. O high ticket para eles é 15 mil reais, 20 mil reais. Para mim não é bem exatamente isso. 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais, tu monta um grupo. Até 50 mil reais tu monta um grupo de pessoas. Mas agora, para fazer uma entrega individual, olhando para a pessoa, olho no olho, encontro com as pessoas, mais de 100 mil reais, quantas pessoas você vai conseguir atender assim no ano? Eu vou falar para vocês. Eu não quero abdicar do meu tempo com a minha esposa, eu não quero abdicar futuramente do meu tempo com os meus filhos, e eu não quero abdicar da minha saúde mental. Então, eu não vou atender 50, 100 clientes por 100 mil reais. Não vou. E existe a possibilidade, tem muita gente querendo, mas não vou. Então você determina. Eu sei que tem essa aspiração por high ticket. Você pode vender 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão. Quanto maior você vai vender, para menos pessoas será. Então, assim, 500 mil reais, tá, poderia ser assim, pouquinhas pessoas mesmo. Beleza, só que daí você vai ter que arcar com alguns anos sem vender. Existem várias coisas no mundo do high ticket que ninguém te fala. Mas é porque é muito romantizado, tá? O ponto é, você precisa entender como que você consegue jogar o jogo do jeito certo. Dentro aqui do mercado digital. Não sei se é o teu interesse. Porque, olha, as pessoas, tá vendendo curso, mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você hoje tem uma clínica, você tem que fazer consulta, enfim, qualquer coisa, o teu cliente, ele tá ali, no mercado digital, ele tá ali, entende? E muitas vezes você tem que aumentar o nível de consciência dele para vender para ele. Então, às vezes, tem que dar uns passos anteriores. Eu entendi isso. Hoje tem cliente que me contrata por 70 mil reais, 100 mil reais, mas ele comprou um curso de 697 reais. Isso é muito engraçado. Porque tu fica assim, mas peraí, o cara tem dinheiro, por que ele comprou um curso de 697 reais? Porque ele não entendia ainda o que você vendia. Não é uma questão de dinheiro. Isso é outra coisa que eu aprendi a desmistificar também. Porque eu pensava assim, não, mas peraí, existe o público A, e existe o público B e o público C não. Tá tudo misturado. Você não consegue identificar o novo rico, tá tudo uma bagunça. Esse é o fato. Tanto que o mercado de luxo, ele mal existe. A gente atendeu um cliente, que eu nem posso comentar por questão contratual, e ele me contratou 2 horas de retrato, 70 mil reais, eu não posso comentar quem é. Ali sim é luxo. Só que ali é diferente. Ali é uma vez, eu não me inseri nesse mercado de luxo. Me inseri mais no mercado do novo rico mesmo. Agora o ponto é, existe uma mistura ali. Existe inclusive a pessoa que tem muito dinheiro, sei lá, às vezes é bilionário e não vai te contratar.
e vai comprar um curso de R$ 397. E se tu cobrar 10 mil, vai pedir desconto. Aí, será que eu tô com um erro no posicionamento? Não, às vezes o erro é dele. Entendeu? O ser humano é tão complexo a ponto disso. A gente pensa que às vezes a comunicação ela é certeira a ponto de conseguir mudar a opinião de todo mundo. Não. O que você precisa fazer é ter o máximo de alcance possível e conseguir, através da sua comunicação, fazer um funil de mudança de percepção dessas pessoas. Só que não vai conseguir mudar todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. Não tem como. Simplesmente não tem como, tá? E aqui, tá. Esse foi a sequência de stories que eu fiz há 4 dias atrás, que, cara, eu nunca imaginei. 4 milhões, deu 5 milhões de visualizações. Deu mais do que eu tenho de seguidores. Já tinha acontecido isso antes, só que eu tinha 70 mil seguidores, aí deu 150 mil visualizações. Fiquei, caramba, mais do que eu tenho de seguidores. Compartilhou? Ah, que legal. Oh, que bom. Olha só. Bacana. Então, olha, isso aqui é, primeiro, tribo, comunidade. Por que compartilharam? Por quê? Porque acredita, né? Tem os mesmos valores. Pois é, exatamente. E aqui um ponto de ancoragem, né? Eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz esse retrato, tá? Bolsonaro não me pagou não, tá? Tá aqui, fotógrafo que registrou o Bolsonaro sem camisa. Eles falam sem camisa, né? Parece que eu registrei, sei lá, negócio de Playboy. Não, não era. Eu registrei a cicatriz dele, né? Mas eles colocaram esse, tudo bem. Fotógrafo que registrou o Bolsonaro sem camisa, cobra a partir de 135 mil. Conhece o João mesmo. Cobra a partir de 135 mil. Quando o jornalista me ligou para fazer essa matéria, eu já entendi que eu precisava ancorar o valor. Eu falei pro jornalista, eu não cobrei do Bolsonaro, mas o meu preço é 135 mil. A partir de 135 mil. Eu ancorei. João, tu vende a 135 mil todos os teus pacotes? Não. O 135 mil é o pacote intermediário. Eu tenho pacote de 60, 70. Eu tenho alguns pacotes diferentes, que nem eu fiz com aquele cliente que eu falei para vocês, 2 horas de retrato. Só que eu precisava ancorar o valor. Como que eu cheguei no Bolsonaro? Vamos lá. 2022, eu fiz uma sequência de stories e essa sequência ela foi compartilhada por 40 mil pessoas. E aí compartilharam, até que a Heloísa Bolsonaro ela entrou em contato comigo no direct e falou: nossa, que sequência incrível, eu vou mostrar para o meu marido, que é o Eduardo Bolsonaro. Vou mostrar para a família, no café da manhã. Aí eu, que legal, tô à disposição de vocês, assim, que tá, beleza. Aí eu falei assim, se um dia vocês precisarem de retrato, conte comigo. Ela, nossa, eu vou falar para eles. Aí eu, tá. Aí, mais 8 meses depois, no vácuo, ela nunca mais me respondeu. Eu fiquei, tá bom, né? Eu entendi que tem que ter paciência para essas coisas mesmo. Às vezes você quer muito uma coisa, mas na verdade isso mais faz com que você não chegue naquele objetivo, né? Você ficar ansioso. Então eu simplesmente deixava fluir o negócio, tá, beleza. Aí ela me chamou, falou, João, vamos fazer retrato do Eduardo Bolsonaro, tal, etc, beleza. Esse retrato aqui, eu queria fazer justamente porque ele é um retrato que entra pra história. Não precisava de dinheiro no meu bolso, é um retrato que precisava de um nome pra história. E eu tô falando isso porque quando você entende que a tua rede social ela pode te potencializar para você chegar aonde você quiser mesmo. E eu tô falando aonde você quiser mesmo, porque eu como retratista, eu sei que daqui nos próximos anos, sei lá, eu vou fazer um retrato do Trump. Eu falo isso para todo mundo, fazer do Trump. São pessoas que eu admiro, do Trump, sei lá, Jordan Peterson, eu vou fazer. Por quê? Por causa da rede social. Ela liga os pontos, ela faz com que você se conecte quando você sabe utilizar a sua comunicação. Agora, não tem como você se conectar com as pessoas se você não muda algumas coisas em você mesmo. Pelo menos esse era o meu caso. Gente, vocês estão super bem aqui. De paletó, super bem vestido, não teria nenhuma observação. Eu era um cara que usava bermuda o dia todo, chinelo, camisa manga cavada. Eu tive que mudar muita coisa em mim para chegar nos clientes que eu gostaria. Mas vamos lá. Agora é a hora de você pegar o papel e caneta que eu vou explicar como que vocês vão fazer isso aqui, tá? Isso aqui é uma metodologia, tá? E é uma metodologia que eu peguei dos conhecimentos que eu obtive com vários autores e coloquei também muita coisa minha de experiência, de teste, de coisas que eu fiz. Clientes meus já fizeram mais de 6 dígitos só com sequência. Clientes meus, alunos inclusive também, já fizeram muitas vendas de serviço com sequência. E nessa última sequência que eu fiz, ela foi uma sequência de arrecadação
de doação lá para o Rio Grande do Sul, onde na campanha teve mais de 100 mil cliques. Então, eu estou mostrando aqui o poder do negócio para vocês. Não é só venda, é o poder de comunicação, é o holofote que te traz você ter uma boa narrativa, você inserir uma boa comunicação, né? Alguém já assistiu o Rei Leão aqui? Então, como eu falei pra vocês, eu estava na Disney, né? Eu nunca tinha ido na Disney, gente. Fiquei encantado. Nossa, maravilhoso o negócio. É, assim, incrível. Tu volta a ser criança, e eu adorava os filmes da Disney. E um dos filmes que eu mais gostava era o Rei Leão, né? Tem toda essa questão de encantamento, de experiência, de uma coisa fantástica. O Rei Leão, ele tem uma narrativa que é a tão conhecida Jornada do Herói. Todo mundo conhece, né? Jornada do Herói, Jornada do Herói. Só que a Jornada do Herói pro marketing, ela é muito boa até um certo ponto. Depois, você precisa utilizar uma jornada diferente, tá? Que é isso que eu vou apresentar para vocês. Você tem aqui, então, né, a estrutura narrativa principal, você começa a identificar. Porque a gente sempre, num filme, tem que entender quem é o personagem principal. É isso que te engata na história. Se o personagem principal é ruim, a história é ruim. Então, o personagem principal tem que ser bom. O Simba, ele é muito bom. Por que ele é muito bom? Porque ele tem uma característica que todos nós temos, que é ambição. Ambição não é ganância, ambição é uma coisa boa. Logo no início do filme, ele mostra o quê? Ele tem um grande objetivo, ele quer ser rei. Né? Lembra daquela musiquinha? O que eu quero mais é ser rei. Né? Então, já é mostrado que ela quer deixar óbvio, né? E ela deixa óbvio logo no início do filme, quando o Rafiki, o macaquinho, levanta ele e todo mundo reverencia. Então você já entendeu o que ele quer, logo no início do filme, e logo em seguida você já entende qual que é o maior desafio dele, que é o Scar. Então você já começa a montar o quebra-cabeça da história. Né? O Scar, ele manda ele para uma armadilha lá no cemitério dos elefantes, e depois vai construindo ali toda uma série de obstáculos para que o Simba não consiga ser rei. Por quê? Porque o Scar, ele quer ser o rei. O Scar é o que a gente chama de vilão espelho, tá? O vilão espelho, ele sempre torna a história mais interessante. Vou dar um exemplo, um filme que eu gosto muito, The Dark Knight, do Batman, que é o filme que tem o Coringa lá, que é o Heath Ledger, que faleceu. E esse filme é muito bom, por quê? Porque o Batman, ele representa a ordem, enquanto o Coringa representa o caos absoluto. O que os outros filmes não conseguiram retratar tão bem o que era esse caos. Esse pensamento caótico do cara. A motivação não era dinheiro, a motivação era o quê? Não tinha motivação nenhuma. Foi meio caótico mesmo. Então, é muito interessante como que a estrutura de uma história, ela precisa do protagonista e do antagonista para ela ser boa. Pois é. Calma, que eu já vou revelar o porquê que isso é importante. Gente, a história de vocês, eu aposto que a maioria que tá aqui, pelo menos 80%, não tem um antagonista definido. Mas tu me segue. Não tem um antagonista definido. E isso é um problema na comunicação. Um problema. Problemaço. Porque ninguém vai ficar interessado em ver a sua história. E quando eu falo a sua história, eu não tô falando de você contar a sua história desde quando era pequenininho, não. Tô falando da narrativa presente na sua comunicação. Então ali, voltando, você tem o Simba e você tem um antagonista muito forte, que é o que deixa a história muito chamativa. Você fica querendo ver, você fica grudado ali pra entender, peraí, será que o desafio é realmente tão grande assim? E o desafio realmente é grande. Por quê? Porque o Scar, ele acaba matando o pai do Simba, que é uma coisa bem dramática para um desenho infantil, né? Mata o pai do Simba ali, tem gente que chora, tem adulto que chora naquela hora. Porque é realmente muito triste com a música, tudo, etc., a atmosfera que é criada. E aí o Simba, ele sente o quê? Ele sente culpa. Porque ele realmente acha que a culpa é dele. Mas na verdade não é. Ele foge. E quando ele foge, ele encontra dois amigos, que é o Timão e o Pumba. E aí chega aquela cena muito bonitinha, muito alegre, que é... Qual é a música? Hakuna Matata, né? Seus problemas você deve esquecer. Pois é, quando eu tava na Disney, eu tava esquecendo os problemas. Depois eu voltei pra realidade, pô, inundação no Rio Grande do Sul. Fogo. Pois é. Os seus problemas você deve esquecer é você se afastar do protagonismo, você se afastar das responsabilidades.
A parte mais bonitinha do filme é a mais sacana de todas, porque realmente aqui mostra como ele estava perdido. Perdido. Realmente. Perdido de fato. Sabe, tem um autor que eu gosto muito, que é o professor Olavo de Carvalho, e ele fala que o conhecimento, ele te traz algo que ele chama de jardim das aflições. Pois é, essa alegria, o bobo alegre, não é que você não tem que ser alegre, você tem que ser alegre, mas alegre na sua alma, não um bobo alegre. Esse bobo alegre que esquece as responsabilidades, que é imaturo, que foge, porque ele está fugindo. Pois é, perceba, quantos pacientes, clientes de vocês estão nessa situação? O guia, ele serve justamente para guiar essas pessoas. Olha, a Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer, é um símbolo muito forte relacionado a essa falta de identidade. Lembra bem como é que é a história? Logo em seguida, aparece o Rafik, que é um macaco, né? O macaquinho que levantou ele. E o macaco, aquele é o meu tempo, é? É o meu tempo ali? Deve ser. Tá com tempo ainda? Show. Tô nem na metade. Não, brincadeira, gente. Bem, aí aqui, ó. O Rafik chega e o Rafik fala o quê? Ele fala o seguinte: Simba, eu conheço o seu pai. O Rafik conseguiu chegar até o Simba, eu conheço seu pai. Aí deixa a pulguinha atrás da orelha. E o Simba vai atrás do Rafik. E a primeira vez que ele vai atrás, depois de muito tempo, das responsabilidades dele. Por quê? É representado numa floresta. Essa floresta ela é clarinha, ela é bonitinha, ela é toda iluminada. Ele vai correndo, e enquanto ele vai correndo, começa a escurecer, e ele vai entrando para baixo, assim, e quando vê, até machuca ele, enfatiza bem ele se machucando. Aquilo ali é a representação dele mergulhando nessa maturidade, nessa profundidade, porque a maturidade, ela envolve se machucar. Crescer dói, crescimento envolve se machucar. E é representado ali. E aí, quando vê, chega no lago, ele olha para o reflexo da água e ele não vê nada. Ele vê um leão imaturo. Lembra dessa parte? Ele vê o formato do leão ali, mas não. E aí o Rafik pega o cajado, dá na cabeça dele e fala, olha de novo. E quando ele olha, já tá um leão mais maduro, um leão realmente mais forte. E aí acontece todo aquele evento cósmico, ele olha pro céu e aí tá o Mufasa lá, porque para você encontrar algo maior, você tem que encontrar a si mesmo. Tem toda uma representação, inclusive o próprio lago é a representação do self. Tem uma representação simbólica em todas as imagens que estão ali. Mas qual que é o ponto aqui? Que é uma grande lição pra gente. O ponto é, quem é você no seu posicionamento? Quem é você? Você é o Simba? Você é o Pumba? Você é o Timão? Todos eles são representações de um só. O Timão e o Pumba são representações reflexo do próprio Simba. Mas o ponto é, nós temos que ser o Rafik. Você tem que ser a pessoa que está com um cajado na mão, que vai lá e dá um cajado na cabeça da pessoa. E isso serve para qualquer profissão, para médico também. Eu tenho clientes médicos, um deles, por exemplo, que é psiquiatra, o Dr. Jorge. Ano passado ele faturou mais de 20 milhões, aplicando muitas das técnicas que eu ensinei para ele. Por quê? Porque a criação de uma narrativa para você conseguir atrair as pessoas, ela não pode ser com o holofote para você. Ela tem que ser com o holofote para eles, para a necessidade deles, para os problemas e soluções que você pode trazer para eles. Por isso que a tua comunicação, ela tem que ser uma comunicação até reservada, de certa maneira. Mas quando eu falo reservada, é no sentido de não exibicionista. Sabe aquelas pessoas que ficam aparecendo com carro, né, e tal? Eu sou meio contra isso, porque a personalidade do carro, ela não pode falar mais do que você, ela tem que ser um atributo. Ela não pode ser o motivo de. O ter, né, acima do ser. Você tem que parecer ser também, mas você não pode parecer ser sem ser, senão vira um castelo de areia, né? O negócio não se sustenta. Mas você também tem que fazer isso com uma coisa chamada infotenimento.
E esse aqui é o David Ogilvy, também um autor que eu, nossa, admiro muito, que foi um dos maiores publicitários do mundo. E nos anos 50 ele realmente renovou muito a publicidade. E ele falava isso aqui lá nos anos 50, né? Você não pode aborrecer as pessoas para comprarem de você. É preciso entreter as pessoas. E entreter não é fazer dancinha no TikTok. Entreter não é fazer, né, piadinha o tempo inteiro. Não. É um entretenimento inteligente. É o que o cinema faz com a gente, né? E fez durante muito tempo. Saiu um filme recentemente, Poor Things. Vocês já viram? Pobres Criaturas. Horrível, né? Ganhou o Oscar e tal. Não ganhou o Oscar de melhor filme, mas de melhor atriz. Mas o ponto é um filme de mais de 2 horas. E ele faz com que as pessoas entrem numa caixa escura e que fiquem recebendo aquela mensagem o tempo inteiro. É entretenimento, mas é um entretenimento que muda algo em você. Eu fiz. Fiz mais ou menos. Mas o ponto é, como que você atrai a atenção das pessoas para mudá-las? Para transformar elas. Porque o papel do guia não é simplesmente a pessoa chegar até você e você não fazer nada para essa pessoa. Você só vai fazer um trabalho, só um serviço, não, tem que ser um trabalho de excelência, tem que ser alguma coisa. Beleza, isso aí todo mundo já está vacinado, tem que ser uma coisa muito boa. Mas, nesse processo de fazer com que a pessoa te contrate, o que você fez que mudasse dentro dela para ela te contratar? O que fez com que ela se conectasse com você? Porque senão, perceba, vira uma guerra de preço. Senão, todo mundo, vocês têm centenas de concorrentes, não tem? Várias pessoas que fazem a mesma coisa, correto? Pois é, mas só você tem algo que aquela pessoa não tem, que é a sua própria personalidade, que são as suas opiniões, sua visão de mundo, e é isso que você tem que conectar. E para isso, a gente utiliza esse método de crescimento. Tá? O método de crescimento nas redes sociais, o método de crescimento envolvendo números, porque eu era uma das pessoas que falava, mas métrica de vaidade. Mas é que eu não estou falando de métrica de vaidade, eu estou falando de números que são números que você vai alimentar. E eu estava testando uma coisa esses dias, eu testei há uns meses atrás. Comecei a postar React. Aí era React, sabe aqueles React? Que a pessoa fica vendo os videozinhos e tal. Aí eu postei uns 10. Desses 10, chegou uns 150 mil seguidores. Só que tudo desqualificado. Aí tudo bem, aí é métrica de vaidade. Eu tive que testar para ver por que as pessoas estão fazendo, elas estão fazendo errado. Esse método que eu tenho aqui é muito melhor. Por quê? Porque o Reels, ele envia você para a barra de pesquisa. E a barra de pesquisa ela é muito aleatória. Ela tem um algoritmo ali, mas ela é muito aleatória no sentido de que a pessoa ela não chega pronta, sabendo exatamente aonde que ela está entrando. Às vezes ela te segue, só que é muito vazio. É um número ali que, às vezes, se alguém já faz Reels aqui, vai saber. Às vezes chega a 1 milhão de visualizações, 2 milhões, 3 milhões, compartilhamento. Só que ele não te dá um crescimento saudável. E aqui é o que eu quero dizer. Eu conheço várias pessoas que falam sobre crescimento orgânico, crescimento de conteúdo, etc. Só que não é só números, tá? Não se trata só de números. Se trata de pessoas do jeito certo. Por que essa metodologia é tão boa? Porque a pessoa que compartilhou os stories, ela compartilhou para pessoas muito específicas. Pessoas que têm a mesma linha comportamental dela. Pessoas que às vezes, olha, tô te enviando, ó, te falei, olha isso que ele falou. Ó. Então, o compartilhamento dos stories, ele é uma viralização que acontece no meio do funil e não no topo, que nem o Reels. As pessoas que chegam para mim, por exemplo, nesses últimos 4 dias, entrou 300 mil pessoas no meu Instagram. Os meus stories estão batendo ali 200 mil visualizações, 300, 400 agora, depois que passou a sequência que eu fiz. E o ponto é, são pessoas que eu observo as perguntas que elas fazem na minha caixinha, no direct, e tu vê um nível que é muito melhor do que quando eu fazia o react lá, que era terrível. Coisa horrível. Me arrependi muito de ter feito. Mas tinha que testar. Fazer o quê, né? O que você precisa fazer aqui? Qual que é o primeiro ponto para você fazer uma sequência de stories ou uma comunicação? Não precisa ser necessariamente uma sequência, mas uma comunicação que tenha
um engajamento que atraia as pessoas, que talvez seja o que está faltando hoje para você começar a entrar na mente das pessoas. E deixar bem claro aqui para vocês, eu estou fazendo essa apresentação aqui, e é evidente, não tem como tocar em todos os assuntos. A parte da personalidade arquetípica é de extrema importância, tá? Mas eu sei que isso aqui é o que vai ajudar vocês na prática, de fazer alguma coisa. Você pode sair daqui e amanhã, se você quiser, você já faz uma sequência, tá? Porque não é difícil de ser feito. Só que você precisa seguir essa estrutura. A primeira parte é o alinhamento e pesquisa, tá? Escreve aí, alinhamento e pesquisa. É bem simples. O que você vai fazer vai ser entender dentro do alinhamento qual que é a necessidade das pessoas. E quando eu falo de necessidade, não é uma necessidade diretamente relacionada ao que você vende, tá? Não é diretamente relacionado ao que você vende. Por quê? Lembra da frase do David Ogilvy. Para você vender para as pessoas, você não pode ficar aborrecendo elas. Compra de mim, compra de mim, compra de mim, compra de mim. Não. Às vezes você tem que ir pelos cantos, conversando, puxando assunto, para ela entender um pouco do seu universo e você entender do universo da pessoa. Pois é, uma sequência assim pode fazer isso. Então, por exemplo, eu vou um exemplo hipotético aqui, tá? Aliás, o exemplo hipotético não. Você sabe a dor dos seus clientes? Você entende da dor dos seus clientes? Pode falar no microfone, por favor? Relacionada à autoestima. Autoestima. Normalmente tem alguma história de perda, alguma história de superação, alguma história de viúva, enfim. E a pessoa vai lá para curar essa dor através do meu tratamento externo, fazer a beleza interna se encontrar com a externa. Perfeito. Perfeito. Tá. Então, essa aqui é uma dor das seguidoras dela, da maioria das seguidoras. Você tem que entender qual que é a dor das pessoas que estão ali te acompanhando. Existem várias dores, mas existe uma que é fundamental. Uma que realmente ela vai se tornar um motivo narrativo dentro da tua estrutura de comunicação. A gente vai chegar ali. A gente chama de vilão espelho. E esse vilão espelho você tem que definir ele. Vou mostrar para vocês como que você define. Mas antes, esse alinhamento ele é extremamente necessário. O alinhamento ele vai ser mais ou menos assim. Você vai entender, tá? Peraí, então essa é a dor do meu cliente e é nisso que eu quero focar. A pesquisa, ela vai basicamente de quais são os trending topics, o que é o que está rolando de comunicação em alta relacionado a esse tema que ela falou. A perda e tal, etc. Qual é, por exemplo, o melhor filme sobre isso? Qual é o melhor exemplo que você poderia dar sobre isso? Porque uma história narrativa, ela começa por aí, dando exemplos, mostrando para a pessoa um outro universo que não seja o dela, mas que seja... A mitologia fazia muito isso, gente. Entende? A mitologia fazia isso. A pessoa se colocava naquela história. E quando você se coloca naquela história, algo mágico acontece. Isso é para avisar que tá acabando? 10 minutos. Tá, então aqui vamos rápido. Pesquisa. Timing. Então você vai pesquisar, tá? Vai colocar assim, ó. Tá, pesquisando os temas mais críticos relacionados à dor dessa pessoa. E aí, timing. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu vilão espelho, no meu perfil, que eu criei, que eu montei e entendi a necessidade das pessoas, é relacionado ao grotesco. Eu falava muito sobre a beleza. Sou artista, retratista, eu falava sobre os tipos de beleza, aí falava sobre a verdade e tal, etc. E tu sabe o que acontecia? Nada. O perfil era as moscas, não acontecia nada. E aí eu comecei a estruturar uma comunicação, que é uma comunicação cinematográfica, é de roteiro. Precisa de um vilão espelho. Precisa de algo que você lute contra aquilo. O que você luta contra aquilo? E aí você precisa ir mais a fundo, viu? Precisa ir mais a fundo, porque a dor delas é uma coisa. Agora, o que é o problema real delas? Qual que é o inimigo? E aí você segue a estrutura do Rei Leão. Anota que a gente tem 10 minutos. Você vai fazer assim, ó. Você vai botar a mesma estrutura do Rei Leão. Você vai fazer isso na sua casa, isso mudou minha vida, tá? Mudou minha vida mesmo. Porque eu apliquei isso aí, isso não é uma metodologia minha, é uma metodologia do Donald Miller, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar assim, ó, a primeira coisa, o que ele quer? Teu público, o que ele quer? Lembra? O Simba queria ser rei.
O que eu quero mais é ser rei. Pois é, o que ele quer? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o vilão. O vilão do Simba era o Scar. Qual que é o vilão do teu público? O vilão, ele tem que ter uma característica de obstáculo, de algo que impede o protagonista de chegar onde ele quer. Então, o vilão tu pode colocar entre parênteses o que impede o protagonista de chegar onde ele quer. O que impede de chegar no objetivo. E esse vilão, ele gera 3 problemas. Um problema externo, coloca problema externo, um problema interno e um problema filosófico. Vou explicar. O problema externo, por exemplo, do Simba, é aquilo que ele vê. Ele viu a morte do pai dele, Mufasa, ele viu morrer. Correto? Esse é o problema externo. O problema interno foi a culpa que ele sentiu. A culpa. E o problema filosófico era um problema relacionado à autoimagem, à percepção de identidade dele. Muito mais profundo. O problema filosófico você vai ter que catar. Eu fiz isso com a minha esposa também. Minha esposa tinha 3 mil seguidores. Hoje ela está com 130 mil, eu acho. Foi um ano de crescimento. A gente ficou 4 horas em cima disso. A gente chama de criação de movimento isso. Você começa a definir, tu fica viciado nisso aí. Aí eu faço daí, quando eu já fiz para pessoa que eu conheço, você fazer para os meus alunos, acabou. Fica viciado fazendo isso aí. Eu vejo que as mulheres têm culpa de procurar, né, os tratamentos, inclusive, acham que não merecem. Tem um motivo muito profundo. Tem um motivo muito profundo por que isso acontece. Beleza. E aí, o ponto é, você é o guia, ele é o herói. Você como guia, quais são as suas características de conexão com aquela pessoa? Quais são as características de conexão que você tem com aquela pessoa, você como guia? E eu gosto de separar isso em 2 partes. O que te gera autoridade e o que gera empatia. Autoridade e empatia são 2 pontos assim muito fortes que você tem que conectar com a pessoa. Montando isso, estruturando isso que eu estou falando para vocês, encontrando o vilão espelho. E aí você tem isso aqui, ó, salto imaginativo. Vamos concatenar aqui, ó. Presta atenção, imagina que você vai começar a fazer uma sequência de stories agora. E aí você pensa, tá, o que está acontecendo no Brasil, como que eu posso conectar, ou no mundo, como que eu posso conectar isso com um assunto que eu falo hoje, tá? Aí você vai montar um roteiro, por exemplo. Esse roteiro você monta no bloco de notas, no Word, onde for. Você monta ali. Esse roteiro ele vai sendo dividido em slides de stories. Tem que ser poucas frases, não pode ser muita coisa. As pessoas não gostam de ficar lendo horrores. Tem que ser pouquinhas coisas. E quando for uma coisa muito grande, você divide ela nos parágrafos. Para ir trabalhando nos stories, porque fica um negócio meio hipnótico. A pessoa vai indo e vai querendo saber mais. Com imagens chamativas, com imagens que interessem a pessoa, tá? Outra coisa importante, essa sequência de stories que você vai fazer, você sempre vai apagar todos os stories do dia anterior. Apaga os stories do dia anterior e começa com uma enquete, tá? Essa enquete é para que as pessoas elas interajam e o algoritmo entenda que ele precisa mandar para mais pessoas, compartilhar para mais pessoas. O algoritmo, tu tá zerando o algoritmo, fazendo, né, como se fosse um reset no teu Instagram. E você vai começar a montar esse roteiro. No meio do roteiro, você tem que apresentar o vilão espelho. No meio do roteiro, você tem que apresentar o vilão espelho. Esse é o ponto. Na comunicação de vocês, se vocês não apresentam hoje um vilão espelho, provavelmente a comunicação de vocês ela não vai durar, a não ser que seja uma comunicação institucional. Uma comunicação pessoal, ela não perdura. Se for institucional, beleza. Agora, se for uma comunicação pessoal, ela não vai perdurar. Porque ela envolve conexão, ela envolve isso, tá? E esse salto imaginativo é para você tornar a história interessante. O salto imaginativo, você tem que fazer o seguinte. Você está contando uma história. Só que essa história, você vai ter que conectar com outra história. Tá? Parece complexo, mas não é. É bem simples. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre um assunto, eu não posso falar só sobre esse assunto do início, meio e fim. Eu tenho que falar sobre esse assunto e no meio eu tenho que puxar uma referência de um outro assunto, que é para tornar mais entretenimento. A gente chama de infotenimento. Está informando, elucidando, está entretendo e no final você está vendendo. Porque isso é muito mais do que um Reels. Isso é muito mais do que um carrossel. Isso é como se fosse cinematográfico mesmo, é como se fosse um filme, tá?
E isso aqui acontece nesses três aspectos. E aí eu já estou terminando aqui, pode tirar uma foto disso. Aqui nós temos um funil de comunicação, tá? Você tem funil de vendas, você tem funil de várias coisas. Aqui é um funil de comunicação. É um funil que você precisa determinar para a sua rede social. Como eu falei, tem que ter intencionalidade, né? Tem que saber como aparece, o que fala, etc. Pois é. Vai chegar uma hora que vai se tornar muito natural, porque o que eu falei para vocês é muito humano. Mas, intencionalidade. Olha, atração, topo de funil. Reels, sequências de stories que atrai muita gente, mas muito mais qualificado do que no Reels, que nem eu falei para vocês, mas atrai muita gente. Só para vocês terem ideia, eu tenho um aluno que tinha, por exemplo, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, foi para 10.000 seguidores em uma semana com sequência de stories. Ele foi testando algumas até conseguir. Só que é muito mais qualificado. Meio do funil, relacionamento. Stories, lives e carrossel. Gente, live, mega importante de fazer live. Extremamente importante de fazer live. Não deixem de fazer live. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa nos stories, e tudo isso vai se pagar, tá? Todo esse esforço aqui vai se pagar. Porque às vezes você pensa assim, tô trabalhando um monte de... Não, vou prestar atenção. Peraí. Separa 1 hora do teu dia para isso. 1 horinha do teu dia, inicialmente. E depois você vai ver que vai ser muito interessante, uma moeda de troca muito boa, separar até mais horas, tá? Quando você começa a entender, não, peraí, mas eu tô ganhando tanto aqui, etc. Isso aqui faz sentido, né? Dentro do digital, o ganho é muito rápido. E o ponto final, venda, que é o medo da maioria das pessoas, vender, né? Tem medo de vender, só que vender não precisa ter medo de vender, porque a venda é uma Imagina se o Rafik tivesse cobrado pro Simba. Tá cobrando ali por uma solução, mas a solução acontece. A venda é uma solução, tá? A venda, ela tem que acontecer. Não dá para você ficar sem vender ou você ficar com medo de vender. Isso é uma coisa da cultura brasileira. O americano adora vender, né? Coisa, nossa, é incrível, o lobby, tudo funciona lá. Aqui não, aqui todo mundo tem medo de vender. Não dá para ter medo, gente. Vender é bom, vender é maravilhoso. O que não dá para você fazer é vender algo que a pessoa não precisa. Sabe aquela velha história de você, não, mas peraí, eu vou criar algo que ela precisa. Não, peraí, ela tem que precisar de fato, porque senão aquilo ali não vai sustentar. Eu já vi várias pessoas falando assim, não, tu pode criar alguma coisa que a pessoa... Não, aí tu cria narrativa em cima, não, peraí, a gente tem que atrair pela verdade. A verdade vende, tá? A verdade vende muito. Quem já me conhecia aqui? Não, deixa eu mandar. Olha, essa é a segunda palestra que eu faço aqui na Lapidária. Quero agradecer a Flávia. Eu sei que eu tive pouco tempo para apresentar isso aqui para vocês, mas conversando com a Flávia, ela me deu a oportunidade de abrir algo aqui para vocês. Porque eu já estou há uns 3 anos nesse mercado do digital. É pouco tempo, mas é em pouco tempo que eu consegui fazer um resultado muito bom. E eu quero compartilhar mais isso com vocês. Então eu tive uma ideia, conversei com o Sávio, que é o meu irmão, e ele está comigo na empresa, e a gente quer abrir uma oportunidade aqui para vocês, que é evidente. Eu acabei de falar, você não tem que ter medo de vender. Eu vou vender para vocês aqui. E não tem que ter medo mesmo, tem que saber vender. Mas o ponto é, tem que vender uma solução real. Tem que vender uma solução real, algo de verdade. A verdade vende. E eu vou vender algo para vocês aqui. Então, não tenha medo de vender. Eu quero vender aqui para vocês hoje, e é legal falar isso, que as pessoas têm medo de falar isso, um acompanhamento, tá? Esse acompanhamento é uma mentoria de 1 ano. 1 ano comigo e com a minha equipe. 1 encontro por mês comigo, então são 12 encontros, e 1 encontro por mês com pessoas da minha equipe, 12 encontros também. São 24 encontros. E a gente está abrindo uma oportunidade exclusiva para quem está aqui hoje. Só para quem está aqui hoje, tá? Explicar rapidamente aqui, tá, Flávia? 1 minutinho, o que é cada coisa aqui. Você contratando a mentoria, a gente vai fazer uma pesquisa com o meu time de CS, a gente vai ter um onboarding, ou seja, uma pessoa individualmente vai falar com você e explicar para você como é que funciona lá dentro da mentoria. Depois, individualmente, você vai ter um call comigo de meia hora.
Nesse call comigo, você vai compartilhar quais são as suas maiores dores, quais são os seus maiores problemas de crescimento nas redes sociais, de venda, o que for. Por quê? Porque a gente vai montar junto um plano de ação para esses 6 primeiros meses, porque depois a gente vai fazer uma revisão e depois para finalizar o ano. Então, realmente é um acompanhamento de fato. Então, plano de ação, depois checkpoints quinzenais, que são esses encontros que não são aulas, tá? Deixando bem claro, não são aulas. Não são assim, de cada 15 dias eu vou dar uma aula. Não. É um grupo, mas é uma mentoria em grupo com resolução de problemas individuais, onde todo mundo se ajuda. Tá? Isso é muito importante. E eu vou estar lá, online com vocês. Revisão de 6 meses e com o time de CS, e depois finaliza em um ano. Mas a oportunidade que eu quero dar aqui, para quem está aqui hoje, é diferente. Tá? Não é só entrar na mentoria. É o seguinte, eu tenho um time de retratistas certificados por mim. São retratistas que seguem a minha filosofia relacionada à estética. Então, é uma estética que as pessoas já conhecem, inclusive alguns retratistas, eles seguem exatamente o tipo de colorização que eu utilizo, etc., o mesmo tipo de qualidade. E esses retratistas, eles também têm a agenda anual deles. E eu disponibilizei 30 sessões. Então, qual que é o grande diferencial para quem está aqui hoje? Eu vou disponibilizar 30 vagas para quem quiser ter o acompanhamento de mentoria e vai ter uma sessão de retratos pelos meus certificados, pelo preço que está na mentoria. Oi? Então, assim, esse retratista vai fazer a sessão aqui em São Paulo, importante esclarecer, vai fechar uma agenda com você aqui em São Paulo, 3 peças de roupa num estúdio. E esses retratos, eles vão acontecer só depois de 3 meses de início da mentoria. Por quê? Porque vai ser importante que você defina o seu arquétipo, que você entenda qual é o posicionamento certo realmente, tá? São 30 vagas, só 30 vagas. E eu quero deixar bem claro para vocês que a gente tem que respeitar isso por uma questão logística. Então não tem como ser mais mesmo. Tem como ser mais na mentoria, mas para retratos, 30 vagas e vai ser o mesmo preço. Não adianta dizer que é injustiça, depois paguei a mesma coisa que o outro. Não, são 30 vagas. Então é quem preencher mais rápido. A gente vai colocar o formulário aqui. Vocês podem escanear. Quem preencher mais rápido, minha equipe vai entrar em contato. Vai ter a ordem do preenchimento, ok? E aí a gente vai fazer esse acompanhamento mais os retratos com a minha equipe, tá? Tem a página aí certinho. Eu só quero lembrar para vocês, então, isso aqui é algo específico para vocês, porque, na verdade, como vocês viram, a minha sessão de retratos, mais de 100 mil reais, as minhas consultorias com os meus clientes também, aqui é um grupo específico que a gente quer montar, vão ter outros profissionais lá dentro, mas a gente está vendendo por um valor maior também. Aqui a gente está fazendo por 25 mil reais e com as outras pessoas dos outros grupos é 30 mil reais. Também é importante esclarecer isso. 30 vagas para retratos, então tá tudo aí informado e agradeço pela atenção de vocês. Quem quiser, não sei se dá tempo de abrir para resposta, espero que vocês tenham gostado.